rapaziada do Basquete Talk, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso canal, aqui no nosso podcast. Tô com meu parceiro Acian Baranski. Na paz? Tudo certo, irmão? É isso. Estamos aqui para falar hoje de uma parada uma coisa que a gente já falou até no Instagram, mas antes, falando do Instagram, a gente quer agradecer aí aos 10 mil seguidores. Muito obrigado, rapaziada. A gente faz Muito isso. agradecido. O que a gente tá fazendo aqui é um sonho que a gente tirou do papel e tá conseguindo fazer funcionar, que é poder viver falando de basquete, estar envolvido com basquete de todas as formas, poder trabalhar com basquete de todas as formas. E claro, trazer isso aí pra maior galera. Para todos vocês. Então a gente agradece demais. Quer chegar a 15, 20, 30, 40, 50, 100, todos os mil seguidores que a gente puder no Instagram. Mas os 10 mil que estão aí, além de agradecer demais, a família do Basquete Talks pedir para que vocês venham pro YouTube. A gente, como eu falei, tá tirando um sonho do papel para fazer isso aqui acontecer. A gente acredita muito nisso e a gente precisa muito da audiência de vocês para poder continuar fazendo isso. Então fala mais. Não deixe de se inscrever, de curtir. A galera que já está inscrita, a gente agradece demais. Não esquece de continuar curtindo e compartilhando o conteúdo. E é isso. Um abraço para vocês. Tudo de bom para vocês. Obrigado demais por estarem aqui. E é isso. Segue o rumo, senão eu vou chorar. Bom, a gente vai falar hoje sobre o Joel Embiid, né? Que é um cara que tá na corrida para ser o MVP da temporada. Ele é o favorito para ser o MVP da temporada. Até então, pra mim, ele é o número 1. A gente viu o Philadelphia aí que vem dominando depois de todo esse longo processo, né? O Trust the Process, que acredito que finalmente chegou. A gente tem aí o Philadelphia em número 1 do leste. Mas o Embiid em específico, né? A gente tem aqui o Philly com 23 vitórias, 12 derrotas. Acima do Brooklyn, do Bucks, do teu Celtics. Sim. Mas o Embiid é o cara que está fazendo toda essa diferença aí com uma média de 30 pontos, 11 rebotes, 3 assistências. E também do lado defensivo, né, com 1.2 steals. 1.2. Praticamente um toco e uma roubada de bola por jogo, né? Fora os 51% de aproveitamento nas bolas arremessadas. Ou seja, o cara tá fazendo tudo dos dois lados. 41,7% nas bolas de 3. Para um cara... Para um pivô, rapaziada, a gente estava até pesquisando aqui antes, vendo as médias de outros pivôs, a gente não conseguiu achar exatamente qual foi a melhor temporada a maior média de porcentagem de 3 para um pivô em uma temporada. Mas a gente, assim, eu arrisco que tem sido uma das melhores temporadas para arremesso de 3 pontos na história para um pivô. Porque esse 42 para vendo um cara da posição 5. Pesado como ele, né? Mas você vê, o Embiid, ele é uma junção de técnica e atleticismo, né? Ele, a cada ano que você assiste o Embiid, você vê que ele tá mais... Como é que eu posso dizer assim? Mais versátil. Mobility, né? Tem mais versátil, tem mais mobilidade. Pra mim é uma fusão de Hakim com um pouco de Shaq, porque ele ainda é aquele 5, né, pesado, com força, só que, cara, ele tem todo aquele arsenal, moves, né? O jogada de pé, joga fora como o Hakim jogava. Passe até que nem tanto, né? Faz o básico. Porque o Hakim chegava e metia por trás das costas. Mas Hakim Hall da Fama. Exato. O Embiid ainda tem muito pra correr até chegar lá. O Hakim, cara, é porque ele jogou em Houston e tudo mais, teve ótimos times. Campeão. Foi campeão, mas seria mais se fosse em outro time. Talvez, uma franquia com jogadores melhores, digo. Houston foi uma franquia foda, mas enfim, o Hakim, cara, ele tá lá em cima mesmo. Tipo assim, você fala assim, mas, por exemplo, no draft de 84, que ele foi o primeiro e o Jordan foi o terceiro. É explicável, tá? Claro, não é como se fosse uma coisa, meu Deus, é explicável. Sim. Mas voltando a falar do Embiid e voltando a falar do Philadelphia, por que a gente acha que o Embiid tá nessa corrida e é o favorito? Primeiro, as médias do cara são absurdas. Segundo, ele finalmente está arrastando o protagonismo para ele. O que é uma das críticas que muitos analistas americanos faziam, né? O Embiid se abster em certos momentos. E você percebe, óbvio que a gente vai ver isso muito mais nos playoffs do que agora na temporada. Mas você percebe que Philadelphia está, de fato, jogando só para ele. Inclusive o Ben Simmons, ele deu uma caída, mas ao mesmo tempo eu acredito que ele tenha dado um passo atrás justamente e entendido que o Embiid é a cara da franquia e não os dois. Foi. Eu sempre achei mas que o Embiid tinha sempre aquela coisa de forçar, aquela dupla. A cara é o Embiid e eu acho que o time está entendendo que tem que jogar com ele e para ele. Bola na mão dele e através da bola na mão dele as oportunidades vão aparecer.
Philadelphia tá com, tipo, ótimos chutadores esse ano. Seth Curry. A gente tem que falar do Danny Green, que realmente cabaçou com o Lakers, mas tem uma história, de ser chutador, né? Óbvio que tá até abaixo, né, do que a galera espera, mas a gente não pode esquecer que é um chutador. Seth Curry tem jogado muito bem. Tobias Harris é um cara que você pode contar para criar o próprio... Para fechar jogos também, ele é bem decisivo. Para fechar jogos e tudo mais. Muito. Ben Simmons é um dos caras mais versáteis da liga. É o único armador com o tamanho que ele tem, então isso é absurdo, né? E tem que ser aproveitado. E o banco do Philadelphia tá muito versátil. Eu gosto muito daquele Tyrese Maxey. Sim. Que é... Highlights entrando. que joga de shooting guard e, pô, esse ano fez 37 pontos num jogo. Então, é um cara que eu gosto muito. Cara, assim, pra mim, o único lance do Embiid é que ele sempre foi um pouco de vidro, né? Se a gente lembrar desde que ele entrou na liga. Desde Kansas, pô. Desde Kansas, Jayhawks. Isso, desde o Jayhawks. Foram 2 anos parados, né? Ele foi draftado em 2014, mas ele ficou de 2014 a 2016 sem jogar. E, cara, das temporadas desde então pra cá, 2016-17, jogou 31 jogos. 2017-18, 63, 64. Ele nunca teve uma temporada completa com os 82 jogos. E a gente tá falando de NBA, que são, além da temporada, tem os playoffs. Então, talvez esse seja o único grande ponto que vai fazer a diferença para ele ser ou não o MVP. Porque, assim, sem ele na rotação, o Philadelphia para onde? Vai lá para baixo no leste. O Philadelphia fica na meiuca ali entre primeiro e oitavo, talvez sexto. Eu chutaria um sexto. Porque o time ele não é só o Embiid. Eu digo que o Embiid puxou o protagonismo, mas você tem jogadores que conseguem criar. Acho que perder os playoffs o Philadelphia não perderia. Mas não chegaria longe. Entraria mas não chegaria longe. Entre os 8. Agora, existem alguns outros candidatos também, né? Que podem também ser MVPs ou não, né? Tem muita gente falando do LeBron aí. Faz teu caso aí sobre o LeBron. Então, que é um bom argumento também. Sim, que nem ano passado, né? O cara na idade que tava, jogando na posição mais difícil da NBA hoje, que é a armação. Pra ele não, mas tudo bem. Porque ele sempre foi, de certo modo, um facilitador. Ele sempre foi um facilitador. E olha, com o físico do cara e também toda a genialidade dele, sem dúvida alguma. Então, a gente tá com muita gente aí colocando ele como até o preferido, o favorito ao prêmio. Eu não sei o certo, eu ainda acho o Embiid... Depois falam que eu sou clubista. Eu realmente acho o Embiid mais... favorito pra esse ano. Sim. E tem, Jokic também, Giannis. Giannis todo ano, né? Então, não gostaria de ver o Giannis sendo MVP de novo, O Doncic, né? Se Dallas chega bem, termina bem a temporada, por que não, né? Porque o prêmio sempre dependeu muito da posição do time ali na tabela. Isso sempre foi um peso. Por isso que a gente não bota, por exemplo, a galera que tá assistindo o Bradley Beal, que seria um cara totalmente, vamos dizer assim... Que ganharia, tem bola, tá jogando como MVP, mas o problema é o Washington lá embaixo. Isso é muito ruim, né? Eu concordo e discordo com essa... Mas aquilo, que adianta você brilhar se o teu time não tá performando bem, entende? Mas aí o prêmio é jogador mais valioso, né? Mas tá valioso pra franquia se a tua franquia não tá indo... Pra que lugar? Tá indo pra lugar nenhum. Mas a gente tem que lembrar que basquete é um jogo coletivo, né? Uma andorinha só não faz verão. Só do cara. Jordan, por exemplo, nos primeiros anos de Chicago, penou pra conseguir levar pros playoffs. Mas, por exemplo, tem um cara como o Embiid, um Jokic, um LeBron, que ele fazem a diferença. É o cara que se você tira do grupo, muda todo o esquema. Então, vamos ver, a briga ainda E faz tempo que a gente não tem um center MVP. Desde o Shaq. Desde 2000. A gente tá falando aí de 20, 21 anos. Histórico isso. Histórico. Será que os pivôs... Porque os pivôs tiveram essa remodelação, né? No jogo deles. Quando é que a gente ia imaginar que um cara de 2,13 ia estar arremessando 42% de bola de 3? Não jogando fora. O jogo mudou muito, em todos os aspectos, né? De rotação, de velocidade. E os pivôs tiveram que acompanhar. Então talvez seja agora o momento deles. Com certeza, com certeza. E você pega aqui, por exemplo, nas médias, uma coisa que muita gente criticava o Embiid era isso. Sair do garrafão para arremessar. Esse ano é a temporada em que ele está mais tentando arremessos dentro do garrafão. O chute para 3 para ele, essa é a temporada que ele menos está tentando. Acabei de perceber isso aqui. Você pega na primeira temporada ele tentava 3.2, na segunda 3.4, na terceira ele estava tentando 4 bolas por jogo, na
quarta temporada ele estava tentando 3.4 e esse ano ele está tentando 2.9. Caraca, bizarro, né? Diminuiu o número de arremessos e tá convertendo mais. E ele realmente... Não, se ele tá convertendo a mesma coisa. Olha só, 1.2, 1.2, 1.1. O que é a diferença? Ele ouviu as críticas. Ou seja, tem que jogar mais dentro do garrafão. E quando você vai para as médias dele, os arremessos tentados 2, você vê que o primeiro ano foram só 10, depois 13, 14, 12 e esse ano ele tá tentando 15 arremessos, né? 15 bolas ali, seja dentro do garrafão ou seja de média distância. O que mostra que ele ouviu as críticas e percebeu que, assim, na minha opinião, não tem nenhum jogador na liga hoje que marque fácil o Embiid. Não tem? Não tem nenhum. Tu pode assim, vai ficar no pianinho. Não vai. O Embiid vai fazer... Vai fazer o que ele tem que fazer. Não. Principalmente dentro do garrafão. As maiores... O que as defesas costumavam fazer com Filadélfia, e eu torço pro Boston, eu vi Boston fazer muito isso, é tirar o Embiid dentro do garrafão. E ele aceitava isso muito fácil, porque confiava na bola de fora, mas pega, por exemplo, as bolas que ele tentava 3, ele tentava muito mais do que tenta hoje e matava a mesma quantidade. Então hoje você percebe que o jogo dele está cada vez mais objetivo, né? Ele está indo para os go-to moves. Ele é uma coisa que eu já ouvi muito de técnico e é a mais pura verdade. Jogador, a gente tem que ter um arsenal muito grande, mas quando chega na hora do jogo mesmo, se você tem 2, 3 go-to moves que você vai poder usar o jogo inteiro, é melhor do que você, entendeu? Tenha 3 jogadas ali que você saiba que você é muito bom e a partir delas, fique preparado para reações, para ter alguma reação, né? Se de repente ela não deu certo, você tem um plano B, um plano C. O Embiid tem esse arsenal bem grande, né? O cara, outro dia, foi anteontem, teve um highlight dele com... Acho que foi um cross com um step back pra cima de alguém. Assim, mano, parecia um armador jogando. Entendeu? Isso é bizarro, né? Então, realmente, o cara pode jogar no post, pode jogar fora, mid-range. Mas eu prefiro que ele jogue dentro do garrafão, principalmente nos playoffs. Ele tem que cavar muita falta. Ele tem que ser esse cara. Ele tá arremessando aqui 12 lances livres por jogo. Então, ele tem que ser esse cara. Ele tem que ir pra linha do lance livre. Ele tem que tirar jogadores importantes do jogo. Essa é a obrigação do Embiid. É não aceitar totalmente, a bola de 3, ela vai ser uma coisa que ele vai usar. Detalhe. Vai ser detalhe. Vai ser um recurso que ele vai usar no pick and pop, em um momento que ele perceber que os 2 jogadores entraram com um armador ou com um cara que tá batendo a bola no bloqueio e ele fica para receber esse arremesso livre, entendeu? Agora, querer criar o jogo dele em cima disso é muito problema e é muito fácil para defesa. Tirar, quando você joga contra o Embiid fora do garrafão, praticamente você tá com chances muito maiores de ganhar. Agora, quando você vê um Embiid jogando num estilo, não nível, num estilo do Shaq, por exemplo, que força a dobra, que dentro, força a marcação tripla, entendeu? E acaba sobrando alguém fora e dá esse passe. Exatamente, é exatamente isso. É o que eu falava, por exemplo, do impacto que o James Wiseman pode ter futuramente no Golden State. O Golden State que sempre foi conhecido e é até hoje um time de chutadores, e quando você tem um pivô dominante rodeado de chutadores, acabou. Cara, uma parada que eu também tava até me perguntando, porque a gente sabe que a temporada voltou, claro, com todas as medidas de segurança, as arenas não estão cheias, e o Philly sempre também foi um time que, fora de casa, sempre cabaçava. Não conseguia fechar jogos, então talvez seja o momento certo, na hora certa, tipo, o Embiid jogando muito, entendendo o jogo dele, o Simmons dando esse passo para trás, não tendo arenas tão lotadas, o que, acho que de certo modo dá uma concentração maior pro jogador, né? Com certeza. Então, acho que também é outro ponto pra gente, levantar, né? Como esse impacto da torcida também em Philly, nesse grupo de Philly, né? Eu concordo, principalmente. Sempre teve essa fama. Cabaçou contra o meu Celtics com um time bem menos preparado, né? Sem Kyrie, enfim, sem quase ninguém. Era Rozier, Smart, Al Horford, Jaylen Brown bem novinho. E Tatum já tava também. Tava machucado. E assim, a gente perdeu pra Bucks na final. Tá ligado? Então é bizarro. Mas enfim, de qualquer forma, o Embiid tá aí, pode ser um primeiro pivô a ganhar o título de MVP depois de 20 anos. 21 anos, né? Desculpa. E, enfim, a gente aguarda ansiosamente pra ver. Mas aí, tu acha que esse Philadelphia, final de conferência, eu torço pra que não, porque eu torço pro Boston, mas eu acho que talvez essa possa ser a melhor pós-temporada de Philly, desde esse processo todo que começou. Eu torço pro Boston, então assim, o Doc Rivers eu sou fãzaço,
Acho que ele tem condição de levar qualquer time longe. Foi o técnico do teu título. Foi o técnico do título dos Celtics em 2008. O Embiid tá mais do que preparado. O Ben Simmons jogando no seu mais alto nível e entendendo essa questão que a gente estava conversando sobre o Embiid, vai ser um cara muito difícil de parar. Tobias Harris, além de muito bem ofensivamente, é um ótimo defensor. E você tem ótimos jogadores que são cumpridores de funções em volta. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, e vou fazer um statement aqui. Para mim, esse ano, Philadelphia é o melhor matchup pro Brooklyn. De acordo. Mas tu bota aí quantos jogos numa série de 7? Pra mim os dois jogando muito bem, chega a 7. É decidido no final. Aí eu dou pro Brooklyn, por conta das estrelas e tudo mais, mas é aquilo, ninguém no Brooklyn marca o Embiid. Pô, mas tu bota um Simmons em cima do Irving e do Harden, ele também... Ele dá trabalho. Pô, dá trabalho pra caralho. Tobias Harris vai dar um trabalhinho ali pro Durant. Vai tomar uns 20zinho na cabeça? Vai tomar uns 25. Pô, vai ser uma série boa, hein, se rolar. Se rolar, seria uma puta série. Eu torceria pro Fila na final, pra gente ver aí, talvez o meu Lakers e Philadelphia de novo, que foi a mesma final de 20 anos atrás. É mesmo. Tinha o Iverson, na época. Iverson Mutombo e do outro lado o Kobe Shaq. Então vai aí que tem um remember. O AI é um cara que chegou sozinho na final, né? Com aquele tamanho, jogando de 2. Doideira. Aí com um average de 29, 30 pontos também. Com a altura que tinha. Viva AI, mano. Viva AI. The answer. Rapaziada, é isso. Mais um another one pra nós aqui. Como dizia DJ Khaled. E a gente segue aqui no YouTube fazendo conteúdo todos os dias pra você. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Deixa seu like, compartilha com teus amigos. Vai no corte do Basquete Talks pra conferir os cortes das entrevistas que a gente deixa lá. Pra você assistir um conteúdo um pouco menor, mais objetivo pra você que não quer assistir uma hora inteira. Fora isso, a gente tem o nosso Instagram, que chegou nos 10 mil. 10K. @Basquete Talks. @Iambaransky, @CaioRamalho1. @Lohan.creme, é o nosso queridíssimo editor. E Basquete Talks no Spotify. Basquete Talks. É isso, rapaziada. Aquele grande abraço pra vocês.